Partimos para a análise, são nossos convidados Ksenia Ashrafulina, a ativista russa, que está connosco por videochamada, e aqui em estúdio Adelino Cunha, historiador. Boa noite aos dois, bem-vindos e obrigada por estarem connosco. Ksenia, vou começar por si e começamos pelo discurso de Vladimir Putin. Voltou a acusar o Ocidente de ser o culpado desta guerra e que a Rússia está apenas a defender-se. Como é que os russos acompanham estas declarações? Acreditam nesta versão do presidente? Todo o discurso de ódio, inimigos começaram a guerra, os ucranianos são todos nazis, o Ocidente coletivo tem toda a culpa, a NATO que provocou a guerra, valores tradicionais, mãe e pai para os filhos, até o género do Deus, são coisas que para nós não são chocantes, porque nós já estamos a ouvir as mesmas coisas, os mesmos clichês gastos há pelo menos 2 décadas. E as gerações mais idosas estão a ouvir a mesma lenga-lenga há muito tempo, porque na União Soviética é isto que se fazia. Portanto, são clichês cansados e frases feitas, nada de novo, e a reação das pessoas é ficarem absolutamente aborrecidos com este discurso profundamente chato. Mas acreditam nessas palavras? É que os russos também conseguem acompanhar o discurso de Joe Biden, que desmente completamente Vladimir Putin. Como é que fazem esta gestão? Obviamente há várias camadas na sociedade e a reação é diferente. Agora, este discurso foi feito de manhã, no horário do trabalho, portanto, a maioria das pessoas não está lá durante 2 horas para ouvir todas aquelas ideias parvoíças do Putin. E muitos têm esta reação, que não conseguem ouvir isso. É um show para conhecedores muito específicos. Provavelmente aqueles que têm que ouvir são os jornalistas e as pessoas ali presas na sala, com aquelas caras solenes que estão lá, sabem que estão a ser gravados, portanto, nem podem bocejar facilmente. Agora, o discurso do Biden com a propaganda não deixa este discurso passar facilmente, portanto, não apareceu nas televisões, só pode aparecer com algumas frases manipuladas. E quem pode ouvir aquele discurso, obviamente, são as pessoas que têm VPN, que estão no YouTube e que não estão ligadas à televisão russa. Portanto, sim, há todo um leque de reações, mas que este discurso de 2 horas com frases feitas, incapaz de inspirar alguém, é um facto. E até digo mais, este tipo de discurso não é feito para inspirar, é feito mesmo para criar esta apatia, para tranquilizar, porque o Putin não procura estar lá a falar com as pessoas. E até vou lembrar que este discurso é obrigatório pela Constituição, ele tem que o fazer, só que não o fez no ano passado, que também demonstra como ele trata a Constituição. Vladimir Putin garantiu que os objetivos na Ucrânia serão cumpridos, além da Crimeia e do Donbass, quer também derrubar o governo para acabar com a soberania da Ucrânia. Com o presidente da maior potência do mundo ontem a pisar solo em guerra, passando a mensagem de que aquela guerra também é sua. Como é que Vladimir Putin pode continuar a acreditar que vai vergar um país que lhe vai retirar a sua independência? Durante elas eu acompanhei esta interpretação de que o discurso não foi para inspirar, foi para justificar. Por um lado, ele justificou novamente a guerra, dando conta da percepção de uma parte da elite russa de que o avanço da NATO representa um perigo para a própria Rússia, ou seja, sempre que o Ocidente avança, recua a influência cultural e económica da própria Rússia. Voltou a fundamentar a guerra também numa certa ideologia nacionalista, dizendo, enfim, de forma indireta, que a Ucrânia não tinha direito a ser um país independente, que era uma província do Império Soviético, e, portanto, que os eslavos, os povos irmãos, estavam a ser reunificados. Portanto, isto não foi nada novo, foi uma justificação para aquilo que era a guerra. O que é novo neste contexto foi a decisão de suspender a Rússia do acordo com todas as ogives nucleares. E isso, para mim, representa uma certa preocupação, talvez um momento de imprevisibilidade, porque significa que para Putin que esta guerra é uma guerra que é existencial. Ou seja, por um lado, aquilo que são as conquistas dos territórios ucranianos é irreversível, nesta perspectiva, e um segundo ponto, igualmente preocupante, é que se a guerra é existencial, ou seja, a Rússia não admite, ou antes Putin e as elites, não admitem uma derrota pela via convencional. Portanto, esta dramatização é que me parece mais preocupante, porque voltamos a ter novamente o fantasma
da arma nuclear apenas sobre nós. Eu diria que até à primavera, que a fogueira manter-se acesa neste sentido, até que haja uma novidade, eventualmente uma visita do presidente chinês na primavera à Rússia. Voltando à minha pergunta, Vladimir Putin, com a presença de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos na Ucrânia, continuará convicto de que irá dominar a Ucrânia como pretende? Eu pensei que tivesse respondido à pergunta neste sentido em que a interpretação mantém-se e houve uma dramatização no sentido do que é que significa a guerra para a Rússia. Portanto, parece-me que haverá aqui uma certa... Parece-me não tinha essa quase convicção, uma irredutibilidade da parte do Putin de não voltar para trás. Porque não pode. Ksenia, existia a dúvida se Vladimir Putin iria anunciar uma ambição com maior alcance territorial além da Ucrânia e isso não aconteceu. Podemos dizer que aqui foi um ponto de alívio? Sim, sempre existem várias especulações sobre qual poderia ser o tema deste discurso. Não é nada novo, já como disse, isto acontece há 2 décadas, porque assim manda a Constituição, e sim, havia estas especulações que falaria da mobilização ou declararia guerra, mas não é aquilo que se faz e no que se fez isso durante este tipo de discurso. Este discurso é mesmo para criar mais apatia ainda. E uma coisa interessante que nós podemos fazer com este tipo de discurso é fazer a engenharia reversa daquilo que vimos. Ou seja, fazermos nós, entrarmos no modo de intérprete simultâneo do putinês para alguma coisa mais sensata. E fazendo esta inversão, até conseguimos descobrir algumas coisas engraçadas que poderiam estar a acontecer lá no bunker. Por exemplo, como já foi aqui mencionado, ele falou das armas nucleares, mesmo no final do discurso. Fazendo esta inversão, ou seja, traduzindo do putinês para a sensatez, ele quer dizer que nós não temos outros recursos, estamos a perder a guerra, ou até mesmo falando como Putin, de 2 uma, ele ou vai para o tribunal ou continua com esta guerra até para afastar o próprio fim, porque as armas nucleares é alguma coisa que não se usa, existem para deter o inimigo, e quando já se joga com armas nucleares quer dizer que estamos na última etapa da escalação. Outra coisa interessante que ele falou foram as eleições, que acho que é importante falar, porque quando ele diz vamos manter as eleições em 2024, regionais, presidenciais, eu pessoalmente já fico com uma grande preocupação, porque fazendo esta inversão quer dizer que provavelmente nem vai fazer de conta que existem as eleições, que é um direito constitucional, e que vamos acabar com um governo centralizado. É isto que ele diz. Deixe-me questionar aqui o Adelino Cunha em estúdio se concorda com esta visão da Ksenia sobre o que também o Adelino mencionava. Sim, este discurso tendencialmente mais belicista, este fantasma das armas nucleares, contribui muito para este caldo tóxico em que nós entramos. Mas eu queria colocar a questão nesta perspectiva. E tem a ver com o armamento da Ucrânia que está a ser feito de forma limitada pelo Ocidente. Quando a Rússia esgotar a sua capacidade convencional, porque neste caminho irá esgotá-lo um dia, passamos das baterias antimísseis, depois para os tanques, já se falou dos aviões, haverá sempre uma escalada a seguir. O que é que nós esperamos que vai acontecer quando a Rússia se esgotar do ponto de vista convencional? Eu quero-me parecer é que continuamos a falar muito sobre armas e armamentos e aquilo que era necessário que se começasse a falar, não era hoje o dia, parece evidentemente, mas era quando é que se começa a falar sobre um armistício que permita pelo menos um cessar-fogo. Parece que estamos muito longe desse processo ainda. O dia de hoje não contribuiu nem o dia nem as análises. E umas horas antes do discurso de Vladimir Putin foi o de Joe Biden, com uma perspectiva da realidade completamente diferente. Garantiu que a Ucrânia não vai ser derrotada, sublinhou que a Rússia não conseguiu dividir a NATO, que está firme e fortemente unida no apoio, que até será alargada com a entrada da Finlândia e da Suécia. Como é que deixam Vladimir Putin nestas palavras? Bom, os discursos de facto são totalmente diferentes, não é? Alguém está com uma deficiência cognitiva em relação ao que está a passar. O discurso de Biden é muito interessante. Por um lado, a mim parece-me que há que destacar que há coragem física da parte do presidente americano a ir a Kiev naquelas circunstâncias. Mesmo sendo negociado um cessar-fogo eventual, o facto de ter ido, do ponto de vista da coragem física, deve ser assinalado. Por
Por outro lado, há aqui uma questão cénica, não é? Aliás, eu ouvi hoje na SIC, um comentador da SIC falar sobre isso, sobre uma tentativa de Biden reeditar aquilo que foram os discursos de Kennedy, quando o muro de Berlim foi construído, depois mais tarde, quando o Reagan disse que era preciso dar um muro abaixo. De facto, há aqui essa tentativa de Biden de entrar também para a história, de escrever a sua página da história, mas isso é parte, digamos que alegórica da política. Do ponto de vista factual, os Estados Unidos amarraram o seu destino ao destino da Ucrânia também. Portanto, torna mais difícil que se construa aqui o caminho para a paz nestas circunstâncias. Isso deixa Vladimir Putin como? Mais pressionado também, porque os Estados Unidos estão a assumir esta guerra como sendo deles. Eu não sei responder a essa pergunta, para ser honesto, ou seja, se ele se sente mais ou menos pressionado, nem tem nenhuma percepção do que passa a acontecer. O que me parece é que nós estamos a esgotar aquilo que é as capacidades de guerra convencional. E temos que começar a pensar sobre isso. A seguir, esgotamos estas armas, o que é que vem a seguir? Essa é a questão que é relevante. Ouço a China falar sobre o assunto, por exemplo, é uma questão curiosa, mais ninguém fala sobre o assunto, mas no Ocidente... Acha que estará tentada a China a fazer isso? E passará a ser uma guerra indiretamente Estados Unidos versus China, em solo ucraniano? Não, a China parece-me que é o único país que neste momento reúne algum consenso entre a Ucrânia e a Rússia e os Estados Unidos para que possa ter um papel em relação ao questão do processo de paz. Aliás, eles já anunciaram que vão tomar uma iniciativa em relação a isso. Já vou perguntar à Ksenia sobre isso, mas sobre o fornecimento de armas, que Antony Blinken disse que poderá estar em cima da mesa da China fornecer à Rússia. Acredita nisso? Eu acredito que umas pessoas acreditaram que no Iraque havia armas de zona maciça. É a mesma coisa. Ksenia, Biden garante que será mantido o apoio na defesa da liberdade e da independência da Ucrânia. A NATO não está cansada, diz o Presidente dos Estados Unidos, e não vai baixar os braços em nome da liberdade e da democracia. Quando é que Putin se vai sentar à mesa? A China diz que está a finalizar um plano de paz. Isso seria um grande e importante passo para sentar Vladimir Putin à mesa das negociações? Putin percebeu que a sua segurança pessoal, ou seja, a continuação da vida dele, depende da capacidade dele de afastar este fim. Ele já percebeu que perdeu a guerra. Ele não falou de nenhuma batalha, porque não há nenhuma batalha para referir. Não há nenhuma vitória militar que ele pode apresentar. Portanto, evitou por completo este discurso, e isto é importante para nós, porque dá para entender que militarmente ele está a perder. E mesmo estando naquele bunker, naquela bolha de informação filtradíssima, ele percebe que Kiev continua livre e o Biden pode visitar Kiev. Portanto, há factos que ele próprio não pode negar. Portanto, ele está mesmo arrinconado, não sabe, não tem muita manobra, e a única estratégia de sobrevivência como ditador com tanto legado de genocídio é continuar a manter esta guerra e continuar a manter o próprio poder. Como que isto pode acabar? Com China, com Turquia, com os Estados Unidos? Obviamente, vocês também observaram as caras das pessoas ali à volta. Ninguém estava contente, feliz daquilo que está a acontecer. Mesmo as figuras importantíssimas, como, por exemplo, a ministra das Finanças, do Banco Central, que estava mesmo com aquela cara de tragédia, porque percebem que não é este o percurso. E as pessoas à volta querem este fim. Aquilo que é interessante, como este fim vai acontecer dentro da Rússia, como que vai implodir no contexto da eminente vitória militar ucraniana, com o apoio dos Estados Unidos, principalmente, e do resto do mundo. Mas Vladimir Putin fala numa guerra longa. Ksenia Ashrafolina, Adeline Cunha, obrigada aos dois por terem vindo à edição da noite. Até uma próxima.